Bom dia, muito bom dia. Hoje vimos falar sobre aprender a cortar o cordão umbilical da nossa vida. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e tenho-me vindo a dedicar a falar sobre temas importantes para a nossa vida. Então, hoje vamos falar sobre o desapego, porque aprender a cortar o cordão umbilical, na realidade, é sobre o desapego. E o desapego é a capacidade de abrirmos mão de objetos, de pessoas, de ideias ou de situações, porque o apego está relacionado ao medo de perdermos qualquer coisa que nós temos, ao medo de nós... De nós pensarmos que algo que nós gostamos amanhã já não esteja aqui. Não sei, filha. Portanto, este apego que resulta então do medo, e o medo é uma doença mental, que é o oposto do amor, é o medo, e nós temos medo desde que somos crianças, aprendemos a ter medo, aprendemos a viver com medo. Então, este medo de nós perdermos estas coisas que nós gostamos é que faz com que nos possamos apegar às pessoas, ou às coisas, ou às situações, mesmo que estas já não tenham espaço nas nossas vidas. Isto explica, ou isto demonstra-se, por exemplo, como guardarmos um vestido, a pensarmos que possamos voltar a usar, ou então mantermos-nos num relacionamento que sabemos que nos está a destruir, que sabemos que não virá nada de positivo para a nossa vida a partir daquele relacionamento, com medo de ficarmos sozinhos. Mantermos-nos presos a uma ideia que fica ligada a uma característica da nossa personalidade, porque temos medo de vivermos ou de experienciarmos de outra maneira. Então, isto são exemplos de momentos que precisamos aprender a praticar o desapego. E então, nos seus sermões, Buda falava muito sobre o apego e como é que o apego é uma forte característica humana. Então, houve uma história que ele contava, que era um jovem viajante que estava na margem de um rio e queria passar para o outro lado. Só que a corrente era muito forte e, portanto, era impossível conseguir atravessar a nado. E então, este jovem viu uma pequena canoa que estava ali presa na vegetação e rapidamente colocou a canoa na água e pôs-se a remar para o outro lado. Assim que colocou os pés em terra firme, pegou na canoa, colocou a canoa às costas e partiu em direção à floresta para onde ele tinha que ir. E algumas pessoas que observavam toda a situação ficaram admiradas com aquela atitude um bocadinho inesperada do jovem e perguntaram-lhe: porquê é que colocas a canoa às costas? Ou seja, de que é que te serve agora a canoa se tu já atravessaste o rio? E o jovem, que estava já cansado e suado e vermelho do esforço de carregar a canoa nas costas, respondeu: esta canoa ajudou-me muito a atravessar o rio, eu não a posso abandonar e espero que ela agora também me ajude a atravessar a floresta. E este é um exemplo clássico daquilo que nós fazemos, uma coisa que serviu num determinado momento da nossa vida. Nós, pura e simplesmente, não a conseguimos largar, não conseguimos abrir mão dela. E é isto que se transforma num apego. Principalmente para os humanos, muito mais que para os animais, os objetos são vistos como uma extensão de nós mesmos e da nossa personalidade. E por isso é-nos muito difícil praticarmos o desapego material. Mas o desapego material não tem que significar obrigatoriamente que nós tenhamos que abrir mão de nós mesmos, porque desapego não é desinteresse, desapego não é indiferença, desapego não é fuga, bem pelo contrário.
ao deixarmos ir aquilo que já não acrescenta mais nada para as nossas vidas, seja um móvel, seja uma roupa antiga, seja um relacionamento, seja um trabalho, eu estou a dar uma ordem ao universo, porque estou a abrir espaço para que possam chegar coisas novas à minha vida, momentos novos, pessoas novas, situações novas. Portanto, é preciso nós entendermos isto muito bem para conseguirmos convencer-nos de que é muito bom praticar o desapego. Agora vamos falar de algumas dicas para praticarmos o desapego material, mas é importante termos a ideia de que o dinheiro e os bens materiais não nos tornam melhores pessoas. O dinheiro e os bens materiais significam conforto, significam sentimentos de vitória, de conquista na nossa vida, significam um meio para nós conquistarmos determinadas coisas. Eu posso fazer mais cursos quando tenho mais dinheiro, eu posso melhorar o meu trabalho, as minhas condições, posso melhorar a vida das pessoas da minha família, mas isso não significa necessariamente que eu seja uma melhor pessoa ou que isso faça de mim uma melhor pessoa. Então, quando nós usamos o dinheiro para experiências e não para coisas propriamente ditas, aí sim conseguimos descobrir coisas surpreendentes. Bom, então, dicas para nós praticarmos o desapego material. Primeiro, começarmos por compreender que as coisas que mais importam na nossa vida não são coisas materiais. São os momentos, são os afetos, são os sorrisos, são o carinho, são os abraços, são os beijos, a saúde, a nossa e da nossa família, dos nossos amigos. Então, é muito importante nós termos algumas coisas que desejamos e o dinheiro serve para obtermos algumas coisas que desejamos, mas isto também é muito importante porque nos permite obtermos momentos únicos que podemos viver com quem mais amamos. Então, todas as coisas na vida e no mundo estão em constante mutação e por isso é que nós não devemos ficar apegados a elas. Portanto, não devemos supervalorizar aquilo que possuímos, nem devemos ficar apegados nem à nossa imagem, nem a algum aspecto dela. Então podemos ir ao nosso roupeiro, ao nosso guarda-roupa, avaliarmos as peças que estão guardadas, o que é que realmente usamos, existe ali alguma coisa que achamos bonito, mas que não nos fica bem, existe alguma coisa que nunca usamos, existe alguma peça que não usam há mais de um ano. Então, se a resposta for positiva, peguem nessas coisas e tirem do armário. E deem essas peças de roupa, porque vamos estar a fazer felizes outra pessoa. Depois, por exemplo, a louça que tenham em casa, ou taças, ou todas estas coisas que nós temos às vezes escondidas, guardadas nos armários mais altos, que se calhar nunca usaram, nunca vão usar. Então é muito importante aqui também praticarmos o desapego. Podemos dar a uma pessoa de família, a um amigo, ou dar para algumas instituições. Depois aquelas coisas que nós temos que estão nos arrumos. Eu sou especialista disso, tenho uma arrecadação maravilhosa. Então, sejam roupas, sejam brinquedos, as coisas estão de facto em constante mutação, a moda está frequentemente a mudar, então guardem, escolham algumas peças para guardar, peças que contenham algum significado, e façam então uma seleção e vamos doar aquilo que já não usamos.
Sempre que fazemos isto na nossa casa, deixamos os armários mais leves, deixamos a casa mais leve, mas também temos uma transformação energética em nós. Então esta organização é uma organização mental. Então, há um livro excelente que diz: organiza a sua vida, a sua casa, organiza a sua vida, porque há uma projeção de mim para o exterior. Então é muito importante nós conseguirmos fazer isto, principalmente quando notamos que temos a nossa vida um bocadinho estagnada. E agora, como é que se pratica o desapego nas relações? O desapego nas nossas relações, o desapego no amor, significa que nós sabemos amar de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, sem excessos, sem nos prejudicarmos a nós e aos outros. Quando estamos a falar em apego numa relação, estamos a falar numa relação amorosa de dependência, onde só encontramos a felicidade na outra pessoa. Esquecemos-nos de ser felizes antes. Então o apego esconde problemas emocionais. O apego emocional, o apego conjugal, causa sofrimento para nós e para aqueles que vivem à nossa volta. Eu costumo sempre mostrar, agora as palestras são um bocadinho diferentes, eu costumava mostrar uma imagem de uma flor, não é? Quando verdadeiramente gostamos de uma flor, não a apanhamos, mesmo que a achemos muito bonita, porque se apanhamos a flor, ela vai morrer. Então, o apego nas relações é exatamente isto, é que o apego aprisiona e faz-nos ir morrendo aos pouquinhos. O desapego é o que nos liberta. Então, quais são as leis do desapego? Principalmente, agora estamos a falar de desapego conjugal, de desapego amoroso. Primeira lei para o desapego amoroso: cada um de nós é responsável por si próprio. Então, ninguém pode viver por mim, ninguém pode respirar por mim, ninguém pode ser voluntário para viver por mim, para viver a minha tristeza, para viver a minha alegria, para sentir as dores que eu sinto ou para sentir a felicidade que eu sinto. Então, nós somos os arquitetos da nossa própria vida, nós somos responsáveis por cada passo que damos no nosso caminho. Então, a primeira lei que nós devemos ter em mente para praticarmos o desapego nas relações é tomarmos consciência que somos totalmente responsáveis por nós mesmos. E somos responsáveis por sermos felizes. Eu não posso responsabilizar o outro pela minha felicidade. Portanto, não somos felizes quando encontramos o parceiro ideal. Não somos felizes quando encontramos o emprego ideal. Não somos felizes quando temos o reconhecimento da nossa família. Nós somos felizes e depois aparece o parceiro ideal. Nós somos felizes e depois aparece o trabalho ideal. Então, quando pensamos que os outros são responsáveis pela nossa felicidade, estamos a perder o filme todo. Se também nos preocupa muito a opinião dos outros, nunca conseguimos mais nada além de sofrimento, porque é muito raro que os outros possam suprir as minhas necessidades daquilo que eu preciso. Então, isto é para nos obrigar a cultivarmos a nossa própria felicidade, a sermos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas nossas consequências e, principalmente, nunca deixarmos que o nosso bem-estar dependa da opinião dos outros. Segundo conselho para praticarmos o desapego amoroso ou desapego conjugal: vivermos no presente e aceitarmos a realidade, assumirmos a realidade e aceitarmos a realidade. É que muitas vezes nós não conseguimos aceitar que as coisas sejam diferentes. Nós queremos que as coisas permaneçam eternas, que as coisas permaneçam iguais, mas o universo não funciona assim. Tudo flui, tudo muta constantemente e portanto,
temos que evitar estar muito presos àquilo que foi o nosso passado, seja por características negativas, seja por características muito positivas, porque isto é um fardo muito pesado que nós carregamos. Portanto, mesmo que seja muito complicado, é importante que aceitemos o nosso passado, que assumamos o nosso passado e, principalmente, aprendemos a perdoar as pessoas que estiveram envolvidas no nosso passado. Porque a quem estamos a libertar somos a nós próprios e isto vai nos fazer concentrar no que realmente importa, que é o aqui e agora, ao libertarmos-nos então destas mágoas do nosso passado. Terceira dica para praticar o desapego amoroso é permitir que também os outros sejam livres. E como é que eu vou permitir que os outros sejam livres? Assumindo que a liberdade é a forma mais saudável, mais íntegra, mais plena de aproveitar e compreender a vida em toda a sua imensidão. Portanto, o ser livre não significa que eu não tenha vínculos com os outros. A criação de vínculos, amar, o ser amado fazem parte do nosso crescimento pessoal enquanto espécie humana. Portanto, o desapego significa que nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida e os outros assumem a responsabilidade pela sua vida. Então eu não imponho os meus princípios e não tento prender o outro para meu benefício. E normalmente aqui é muito mais fácil vivermos os relacionamentos e é muito mais fácil não termos conflitos. Os apegos exagerados não são saudáveis. Temos o exemplo dos pais galinhas, na realidade são pais obcecados por proteger os seus filhos, mas também os impedem de crescer e avançar com confiança para explorar o mundo. Portanto, a necessidade de desapego é fundamental, cada um deve saber os limites da sua segurança para viver em liberdade. Portanto, esta terceira regra é a liberdade, é permitir que eu seja livre e que os outros também sejam livres. A quarta regra para viver o desapego amoroso é sabermos que as perdas acontecem, portanto, nada dura para sempre, nem os relacionamentos, nem os bens materiais. Portanto, é algo natural, é algo normal, é do ciclo da vida, faz parte do nosso crescimento que as determinadas pessoas saiam da nossa vida. Quem já está habituado destas andanças, já me ouviu dizer várias vezes uma das minhas frases favoritas, que é: a vida sabe o que faz, sabe o que leva e sabe o que traz. Portanto, isto quer dizer que realmente as pessoas vão embora, saem da nossa vida, os filhos crescem, os amigos desaparecem, perdemos alguns amores, e isto faz parte do desapego. Se aprendermos e aceitarmos que isto é normal e enfrentarmos estas situações com tranquilidade, com coragem, mantendo a nossa capacidade de amar. Começando pelo amor que temos por nós próprios e mantendo a nossa capacidade de amar, faz com que possam aparecer novas pessoas e novas situações para a nossa vida. Portanto, nós temos medo da mudança enquanto espécie humana, mas o desapegar é mudar, portanto, é deixarmos para trás aquilo que já não nos faz feliz, que não nos ajuda a evoluir. Porque lembrem-se que aquilo que não nos ajuda a evoluir, ajuda-nos a involuir. E não é isso que nós queremos. Nós estamos aqui exatamente para tratar da evolução da nossa consciência. Portanto, quando praticamos então este desapego emocional, perdoando os outros, principalmente as pessoas do nosso passado que nos possam ter afetado de alguma maneira, aceitando os factos com clareza, vivendo mais no presente, assumindo a nossa responsabilidade por aquilo que nos acontece, principalmente pela nossa felicidade, construindo então este amor próprio, que começa por ser por mim, para eu poder dar aos outros, faz-nos estar mais dispostos a livrar-nos na nossa vida, naquilo que já não nos faz feliz, e faz-nos
também dispostos a largar um bocadinho o controle de tudo na nossa vida, para então podermos viver uma vida mais fácil e mais e melhor, porque não, uma vida mais próspera. E eu acho que o desapego é das coisas mais difíceis que nós temos a aprender, porque o desapego das coisas materiais acho que é mais fácil. E eu, pessoalmente, acho que é mais fácil se nos convencermos de que realmente as coisas são para ser usadas e as pessoas são para ser amadas, e muito dos problemas do mundo é exatamente porque amamos as coisas e usamos as pessoas. Então os bens materiais são para nosso desfrute, não têm que ser uma prioridade na nossa vida. Isso faz-nos às vezes situações chatas na nossa vida porque damos muita importância aos bens materiais. E depois realmente praticarmos o desapego em relação às pessoas, em relação aos companheiros, em relação aos filhos, em relação aos pais, porque tudo flui na nossa vida. Os pais morrem, os companheiros saem de casa, os filhos também saem de casa, e se nós nos mantivermos sempre dando o melhor de nós próprios, tendo cuidado com as palavras e não tomando as coisas como pessoais, sem dúvida que vamos fazer da nossa vida um sítio bom para viver e sermos melhores pessoas. Bom, acho que é tudo. Isto era o que eu vos tinha para contar hoje. Se tiverem alguma dúvida, dou-vos os 30 segundos da praxe. Muito bem. Então, vamos nos ver para a semana com outras palestras, com outros temas. Até para a semana.